Olá, mulheres! Aqui quem fala, Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando um livro maravilhoso juntas, Mulheres com Espadas, da Lisa Bevere, da editora Chara. Hoje nós entramos no áudio 4. Vamos lá? Uma espada reforjada. Quando voltei da Nova Zelândia, revi o terceiro filme da série Senhor dos Anéis, para ver se a frase existia e, em caso afirmativo, qual era o contexto. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, é um filme longo, então irei apenas resumir a trama aqui. O filme é a conclusão da trilogia e representa o limiar de uma batalha épica entre o bem e o mal, humano e demônio, luz e treva. Os exércitos aliados estão reunidos em números muito pequenos para combater a perigosa multidão preparada contra eles. Tudo parece perdido para a Sociedade dos Bravos, então a princesa Arwen tem uma visão rápida sobre a luz da promessa de um futuro. Ela vai até seu pai e implora a ele que reforje uma espada antiga. Estas são as suas palavras. Das cinzas um fogo há de vir, das sombras da luz vai jorrar, a espada há de nova luzir, o sem coroa há de reinar, reforje a espada. Em um contexto muito maior do que o filme, essas três palavras marcaram meu coração com um chamado de proporções épicas. No filme, essas palavras da poética estrofe foram entremeadas com uma imagem vívida que incluía uma forja inflamada, um martelo e um forte e habilidoso forjador de espada. Os fragmentos desarticulados foram alinhados e então fundidos através do processo repetido de fogo, pressão e água, e até o que era pedaço se tornou poderoso de novo, a espada foi refeita. O antigo monumento fragmentado do passado tornou-se o símbolo cintilante de tudo o que poderia acontecer. E nessa nova lâmina refeita, as vitórias do passado foram ligadas às impossibilidades do presente e a esperança para o futuro foi restaurada. Será que isso difere da nossa condição atual? Ainda celebramos o testemunho do que aconteceu e negligenciamos o que ainda pode acontecer? Fico impressionada quando penso em todo o simbolismo que a espada reforjada traz para nós. A espada, confiada a nós, é mais do que antiga, ela é eterna. Nossa espada não está presa a uma vitória isolada. A palavra do nosso Deus vivo provou-se verdadeira por várias vezes. Em O Senhor dos Anéis, aquela espada criou uma nova ordem. A espada do nosso Deus criou os céus e a terra. E a deles foi extraída do minério da terra média. A nossa foi forjada no fogo consumidor do céu. É a nossa vez de empunhar a espada da palavra de Deus para fazer a história em vez de simplesmente marcá-la. Diferentemente, o rei Aragorn, nosso Senhor, está longe de perder a coroa. A pergunta que surge é: estamos debaixo desse governo? Estamos com medo de imaginar o que poderia acontecer se empunhássemos a palavra de Deus com ambas as mãos e permitíssemos que ela fosse a nossa autoridade final? E se parássemos de trabalhar duro para estudarmos a palavra e a vivermos? E se simplesmente declarássemos a palavra e permitíssemos que o Espírito Santo a interpretasse? Eu creio que está na hora de a igreja se tornar conhecida por suas habilidades com espadas, e é necessária muito mais desenvoltura para curar com uma espada do que para ferir. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Invenções cosméticas ou cuidados superficiais não são suficientes quando o necessário é um transplante de coração. É impossível as pessoas olharem para o mundo por muito tempo e continuarem achando que vem paz quando não há paz. Podemos ter paz e devemos ser governados pelo príncipe da paz, mas não podemos declarar a paz onde Deus declarou o julgamento. Aqui está o remédio de Deus para essa condição. Assim diz o Senhor: pondo-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Jeremias 6,16. Existe uma estrada principal e existem as veredas antigas. Uma tem um tráfego intenso porque é larga, as outras são menos percorridas porque são estreitas. A palavra de Deus tem o poder de iluminar nosso caminho e limpar os detritos que o cobriam para que possamos andar nele. A espada da palavra de Deus separará motivos terrenos de intenções celestiais. Uma vez tendo dito isto, talvez pareça um pouco imprudente, impraticável ou fantástico propor o uso de espadas invisíveis em pleno século XXI. Acima de tudo, não foi Jesus quem advertiu Pedro de que aqueles que vivem pela espada iriam morrer por ela também?
Essa pergunta precisa ser respondida antes de continuarmos. Para tanto, vamos voltar à última ceia. Quando Jesus estava rodeado pelos seus discípulos, Jesus começou a comparar o que eles conheciam no passado com o futuro deles. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Lucas 22:35. Eu quase consigo vê-los sorrindo e assentindo com a cabeça à medida que cada um deles se lembrava da aventura de sair sem nada além de uma palavra de Jesus e tendo tudo o que eles precisavam suprido de maneira sobrenatural. Então Jesus introduziu uma nova era. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Lucas 22:36. Apenas para que você saiba que não estou inventando isso, outra tradução da Bíblia coloca desta forma. Então Jesus disse: pois agora, quem tem uma bolsa ou sacola, deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Jesus não apenas diz a eles para pegarem dinheiro e encherem as suas bolsas. Ele lhes disse para que uma espada deve ser mais importante do que uma capa. Os dias de Jesus, sendo conhecidos como bom mestre, estavam terminados porque ele agora seria visto como fora da lei. Esses discípulos foram reunidos na véspera de toda a profecia ser cumprida. Após um rápido inventário do que tinham em mãos, eles encontraram 2 espadas entre os 12. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Jesus então foi orar no Monte das Oliveiras, onde lutou contra a vida e a morte, e foi visitado por anjos enquanto seus discípulos dormiam. Jesus estava tentado a despertá-los do sono para encorajá-los a orar, quando uma multidão conduzida por Judas entrou no jardim. Sou a primeira a admitir que, quando estou sonolenta, não sou a pessoa mais atenta, mas mesmo que estivesse bem acordada, creio que ficaria confusa com o que aconteceu em seguida. Os discípulos acordaram, perceberam o que estava acontecendo e pegaram suas espadas prontos para protegerem o seu Salvador. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Por que levar uma espada se você não irá utilizá-la? Meu palpite é que João perguntou se deveria golpear, e Pedro simplesmente seguiu em frente. Lucas aparece para proteger Pedro aqui, porque sabemos que a partir do relato de João, que foi definitivamente Pedro quem decidiu cortar a orelha. Então o Evangelho de Mateus nos dá uma visão do que aconteceu entre Pedro e Jesus após o ataque com a espada. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim devem suceder? Mateus 26:52. Essa passagem sempre foi um enigma. Você deve se perguntar se Pedro também não ficou um pouco confuso com essa reviravolta de eventos. Ele provavelmente presumiu que, por Jesus ter dito a eles para pegarem algumas espadas, agora era a hora de usá-las. Seja como for, podemos presumir com segurança que essas espadas nunca tiveram a finalidade de proteger Jesus. Eu nem estou tão certa de que elas seriam para a proteção imediata dos discípulos. Acima de tudo, quem precisa de segurança quando legiões de anjos estão sob seu comando? Mas Jesus não disse a Pedro para livrar-se da espada. Ele simplesmente disse a ele para colocá-la de volta no lugar certo. Isso também me parece um pouco estranho, porque depois ele diz: todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Talvez só eu pense assim, mas eu teria dito: largue essa espada e ela irá matar você. Todas essas discordâncias me fazem pensar se Jesus estava falando em parábolas em vez de em termos literais. Parece que Jesus tentou prepará-los para essa abordagem em uma conversa prévia que encontramos no Evangelho de João. Na passagem, Jesus explica por que ele se dirigiu aos discípulos de maneira diferente no seu retorno ao céu da que ele fez enquanto caminhou entre eles na terra. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu tenho dito. Não vou-las disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. João 16:4. Às vezes você não consegue ouvir algo até que a hora certa chegue. Você permanece surda e não escuta nada porque não quer ouvir ou não precisa ouvir ainda.
Quando chega a hora, existe um momento de clareza em que antes era confuso, torna-se cristalino. Certas coisas podem permanecer sem serem ditas quando vocês estão na companhia um do outro, mas o que era óbvio quando vocês estavam juntos torna-se um pouco obscuro quando estão separados. Para esclarecer a confusão envolvendo a espada, vamos analisar outra passagem. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele prometeu aos discípulos: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa promessa tinha um valor maior para as circunstâncias vindouras do que no momento imediato. Jesus não estava mais visivelmente entre eles, e essa promessa falou bem alto enquanto viajavam para as terras estrangeiras e encaravam a tragédia e o triunfo de frente. Essa promessa não apenas serviu para encorajá-los, e ela ainda encoraja você e a mim. A esperança contida nessa promessa é nossa. Uma coisa é dizer para o meu marido que está sentado do outro lado da mesa: "Estou com você, querido." E outra totalmente diferente é ele ouvir minhas palavras quando o tempo e a distância nos separa. A primeira é uma declaração do óbvio, a segunda é uma garantia do invisível. Isso nos ajuda a entender por que algumas vezes parece que Jesus disse coisas que foram contraditórias em sua aplicação. Sua instrução, compre uma espada, foi imediatamente seguida por uma correção, por tê-la utilizado. O Monte das Oliveiras, na noite em que ele foi traído, não era nem lugar nem hora para espadas serem desembainhadas. Era um tempo de consagração e oração. Se os discípulos tivessem permanecido acordados, teriam entendido que Jesus estava no processo de entregar sua vida, não de tentar defendê-la. Mateus nos mostra outro momento no qual Jesus fala de espadas. "Não pensais que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." Mateus 10:34. Quando espadas aparecem, os motivos são revelados. Elas têm a habilidade de nos separar em terror ou nos unir em coragem. Mesmo com tudo o que foi dito na última ceia acerca de espadas, não temos relatos por escrito desses discípulos desembaiando-as novamente para se defenderem ou para atacarem seus perseguidores, o que faz pensar que Jesus não está falando sobre autodefesa ou sobre lidar com as questões com as próprias mãos, fazendo uso das próprias forças. Jesus foi tentado primeiro sozinho no deserto, após 40 dias, de jejum, e tentando novamente rodeado de amigos em um jardim após uma festa. Mas a primeira tentação não foi de tão diferente da última. Na primeira, Satanás encorajou Jesus, que estava faminto, a transformar pedras em pães diante dele. Seu pedido poderia até ser visto como um bíblico, pois apesar de tudo, Moisés proveu pão para os filhos de Israel durante sua jornada no deserto. Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Um ato milagroso estava relacionado a alimentar outros. O outro estava relacionado a alimentar a si mesmo. Mais tarde, em seu ministério terreno, Jesus, na verdade, revelou quão bem ele entendia essa diferença ao se referir a si mesmo como o pão da vida. Declarou depois Jesus: "Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede." Jesus estava falando em termos literais aqui? Não. Eu já experimentei tanto fome quanto sede física desde que encontrei Jesus. O que aconteceu foi que o jejum no deserto mudou Jesus de alguém que vivia de pão para alguém que provia o pão da vida, que é Jesus, o Verbo feito carne. Satanás também desafiou Jesus a exigir a intervenção de Deus, forçando-o a resgatá-lo se ele saltasse do pináculo do templo. Jesus sabia que ele não havia vindo para se jogar em uma tentativa estúpida de provar para os líderes religiosos que ele era o Filho de Deus. Em vez disso, ele veio para exaltar a todos nós na cruz. Quando Satanás buscou tentá-lo com todos os reinos desta terra e sua glória, Jesus usou a espada da palavra novamente. Então Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto." Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:10. Aparentemente, esses anjos surgem após passarmos no teste do "está escrito." Assim como Satanás fez com Jesus, ele tenta distorcer o significado e, portanto, a aplicação da palavra de Deus, na esperança de que utilizemos suas promessas de maneira equivocada em uma busca por autopreservação, admiração e reconhecimento de outros ou benefício próprio. À medida que Satanás ataca usando uma distorção da verdade, nós contra-atacamos com a declaração da verdade. Nos combates da espada, diz-se sempre um ditado comum quando num duelo era travado para estabelecer uma questão de honra: a espada é a verdade.
A hora de vivermos pela espada da verdade, que é a palavra de Deus, chegou. Para alcançarmos esse fim, esse livro será enriquecido com figuras de espadas e observações relacionadas à esgrima, com o objetivo de nos deixar devidamente familiarizado com a arma escolhida por Deus. Os termos luta com espada e esgrima podem ser utilizados alternadamente. Esgrima é, na verdade, derivado da palavra defesa, e não existe defesa maior do que a palavra de Deus. Em meu estudo sobre a esgrima, aprendi que esse é um dos poucos esportes em que mulheres podem ser comparadas com homens, porque a esgrima exige estratégia mental acima de força física. A esgrima, bem-sucedida, incorpora movimentos pequenos e precisos em vez de golpes fortes. As competições são vencidas por um conhecimento intuitivo do próximo, movimento do seu oponente, não da autoconfiança do próprio jogo.